Então, acho que vamos começar. Então, hoje, vou me apresentar um pouquinho antes de eu começar a falar sobre a live. A gente vai falar sobre live de bolos, tudo sobre as técnicas de bolo, método de preparação, quais são os métodos de preparo, as técnicas para você fazer uma massa perfeita do seu bolo e muito mais aí para você saber, para sair aprendendo, fazer a melhor massa que você souber. Então, meu nome é Isabel Badalotti, para quem não me conhece. Eu trabalho com bolos desde os 14 anos de idade, uma coisa que eu amo fazer. Então, já fiz vários cursos nessa área e a partir de hoje eu resolvi começar a ensinar para vocês minhas técnicas, o que eu sei de conhecimento. Eu acho que conhecimento sempre é válido a gente passar para as pessoas. E estou muito feliz em iniciar essa nova fase com vocês. Então, a partir de hoje, vocês vão estar me vendo bem mais por aqui. Assim, vou estar gravando live hoje, amanhã, sexta-feira também. Vou estar postando mais conteúdos aí para vocês, dicas. Então, é isso, vamos começar. Ó, gente, se vocês me verem olhando para o lado aqui, eu estou com uma colinha, que é muita coisa para falar. E eu não quero deixar passar nada aqui, tá? Eu acho que eu vou começar falando dos métodos. Que existem 3 métodos de massa, o método cremoso, o espumoso e o método direto. O que são esses 3 métodos? O método cremoso é aquele método de massa que a gente mistura muito bem o açúcar com a manteiga, até formar aquele creme bem branquinho, assim, e depois a gente mistura os ovos. Então, é o método de preparo daquela massa amanteigada. É o método de preparo mais, digamos que é o mais demorado dos 3, assim, sabe? Mas é o mais complexo também. É o que eu mais utilizo nas minhas massas, é o que eu mais gosto também. Daí a gente tem também o método direto, que é o método mais fácil e o método mais rápido dos 3, que é aquele método, digamos, que é do bolo de cenoura. Que você bate todos os líquidos primeiro no liquidificador, depois você mistura com os secos. Você pode fazer isso, tanto isso na mão, quanto no bol. Ele é uma massa mais líquida, assim, e a maioria dela vai óleo. Então, por isso que ela fica uma massa mais líquida. E a gente tem também o método espumoso, que é aquele método por mecanização dos ovos. O que é isso? É aquela coisa que quando a gente bate bem os ovos com açúcar, ele incorpora bastante ar e forma uma espuma. Então, é um método que não vai fermento. O que faz o bolo crescer é realmente essa mecanização dos ovos no forno, tá? E o bolo, para trabalhar com bolos altos, o que a gente mais utiliza são o bolo... Gente, estou falando meio atropelada assim, porque é minha primeira live, tá? Então, não ligue se eu estiver falando alguma coisa errada, porque eu tô um pouco nervosa aqui, tô até suando, que tem umas luzes aqui. Mas é tudo feito com muito carinho, tá? Para tentar passar o máximo de conhecimento que eu sei para vocês aqui. Então, vou tentar resumir o melhor que eu posso aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente escolhe primeiro o método de preparo. Por exemplo, assim, eu vou fazer um bolo. Vou escolher o que eu vou fazer primeiro. Um bolo de cenoura. Então, eu vou escolher o método direto, que é uma massa com óleo e tal. Ou vou escolher, eu quero fazer um bolo alto. Se eu quiser fazer um bolo alto, eu sei que eu preciso de uma massa de método cremoso, que é um bolo mais estruturado. Ai, Mari, obrigada! Obrigada, amiga. Então, eu sei que é um bolo mais estruturado para a gente fazer isso. Então, depois que você escolher o seu método de preparo, a sua massa, a sua receita, é bem importante você ler primeiro a sua receita para você entender bem como é que ela funciona. Primeiro, ainda mais se for a primeira vez que você estiver fazendo, para você ter o pleno conhecimento do que você está fazendo na hora realmente, para você não se perder no processo. Aí depois, o que é mais importante você fazer é o mise en place. O que é mise en place? Vem do método francês, que significa deixar tudo em ordem. Então, você vai pegar seus ingredientes, vai separar tudo bem certinho e vai deixar tudo bem separadinho. A hora que você for fazer a sua massa, vai ter tudo bem pesadinho ali, certinho. Porque imagina se você estava fazendo um bolo, na hora, fiz meu bolo inteiro,
foi lá e faltou fermento, assim. Tem que ir lá direto no mercado correndo comprar fermento. Então, eu sei porque isso já aconteceu comigo por falta de planejamento. Então, por isso que eu falo para vocês que é bem importante se planejar nessa parte. E também, quando você for fazer o mise en place, é importante que tudo esteja em temperatura ambiente, tá? Porque, digamos, os seus ovos, o seu leite, a sua manteiga, porque senão dá diferença no processo da massa do bolo. Depois a gente vem com... uma coisa bem importante que eu ia falar para vocês também. Todos esses ingredientes, eles precisam ser pesados, tá, gente? Porque, por exemplo, assim, eu vou passar uma receita para vocês. E a minha receita, ela vai, digamos, 1 xícara de trigo. 2 xícaras de trigo. A minha medida de xícara de trigo pode ser totalmente da tua medida de xícara de trigo. Então, por exemplo, a minha pode ser 200 gramas, a tua pode ser 230. E essas 30 gramas dá total diferença na sua massa. Então, sempre quando você for fazer uma receita, opta pelas receitas que vão medida de precisão, assim. Então, aquela balancinha que você encontra, assim, tipo na Casa China, é uma boa opção para você ter. E é bem baratinha, tipo, é R$30, é o melhor investimento que você vai fazer na confeitaria. É verdade, tem uma aqui. Vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó, gente. Melhor coisa da vida. Esse aqui, ó. Depois que você aprende a usar isso aqui, você não larga mais, tá? E confeitaria é isso mesmo, tá? É precisão. Quanto mais preciso você for nas suas receitas, mais vai dar certo. Vai por mim que eu já quebrei muita cara aí fazendo coisa por medida meio louca, assim, que não deu muito certo. Então, depois disso, de separar seus ingredientes, você vai fazer a tua receita da massa. Aí, você pré-aquece o seu forno, tá? É bem importante você ter o seu forno pré-aquecido, porque o fermento ele precisa desse choque térmico para ele começar a agir na massa do seu bolo, tá? Porque se, por exemplo, assim, se eu fizer uma massa de um bolo, se eu fizer um bolo e colocar ele no meu forno frio, eu não vou ter 100% da ação do meu fermento, entendeu? Então, eu vou ter, tipo, 80% do que ele poderia crescer na massa do meu bolo. Então, sempre ter um forno pré-aquecido. Assim, forno de tempo é de forno para forno. Cada um conhece o seu forno, né? O meu, por exemplo, questão de 10, 15 minutos já é tempo suficiente para ele chegar na temperatura. Eu, quando entro na cozinha e vou fazer um mise en place, eu já ligo o forno, porque é o tempo certinho, assim. E outra, tipo, se você fizer com o bolo frio, vai levar muito mais tempo para assar o seu bolo também, tá? E na hora que você for assar o seu bolo, uma dica, gente, essa dica é de ouro. Depois que eu aprendi essa dica, sério, mudou tudo na hora do meu preparo do meu bolo. O que eu fazia antes? Eu assava o meu bolo, assim, eu trouxe essas formas para vocês verem. Eu assava o meu bolo, esse aqui tem acho que 10 centímetros de altura, uma forma por 15 de diâmetro. Todas as formas que eu uso, elas são de fundo removíveis, tá? Porque ela é bem mais fácil de desenformar. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. De fundo removível, de alumínio mesmo, tá? Aí, o que eu fazia? Eu colocava toda a massa do meu bolo para assar e ficava no meu forno, tipo, 40, 50 minutos lá. E tinha vezes que ele ainda saía meio cru dentro. Então, e saía um pouquinho queimadinho na lateral. Então, eu tinha o problema da massa ficar um pouquinho queimadinha na lateral e meio cru dentro. Não ficava, tipo, aquela massa perfeita, assim, que você fala que, ai, que massa linda. E fora que demorava um tempão no forno, né? Aí, uma vez aprendi o truque de você pegar, separar, você faz a sua massa, aí você pesa, divide ela pelo número de camadas que você quiser na sua massa. Você pesa, por exemplo, assim, eu vou fazer um bolo de andar, de altura, quer dizer, esses bolos altos, que vai 3 camadas de recheio. Então, eu vou dividir minha massa por 4. Eu vou fazer 4 camadinhas de recheio que eu não vou precisar cortar depois essas camadas. Então, ao invés de eu fazer uma massa, uma forma inteira dessa cheia de massa, que ela vai demorar 50 minutos para assar, eu faço só um tantinho desse aqui de massa e ela leva 20 minutos para assar. E ela fica perfeitinha, ela não fica com as bordas queimadas, o meio dela fica bem assadinho. E a melhor dica, ó, que vocês podem ter, e assim, dá para assar nessas forminhas mais baixas também, tá? Então, quando você for assar, asse tudo separadinho, que é sucesso. Tá. Depois que você fizer isso, daí vamos falar agora um pouco da função de cada ingrediente na nossa massa. Então, o que cada ingrediente faz?
A gente vai começar pelo açúcar, tá? O açúcar, o que ele vai fazer na nossa massa? Ele não vai simplesmente só adoçar a massa. Ele vai trazer também umidade para nossa massa. Sabe aquele bolo bem úmido, assim? É por conta do açúcar também. Então, por exemplo, assim, aquela pessoa que ela fala assim, eu peguei uma massa de bolo e eu vou tirar, eu achei que vai muito açúcar. Tipo, eu não quero fazer com esse tanto de açúcar porque eu acho que é demais. Vou tirar 400 gramas de açúcar, eu vou tirar, tipo, 150. Não vai da mesma coisa a receita dela, porque ela vai tirar a porcentagem do açúcar que é responsável pela estrutura da massa, pela umidade da massa, então já não vai ficar mais a mesma coisa, não é tão legal. Então, vocês têm que seguir a risca a quantidade de açúcar, porque não é só para adoçar a massa, tá? Então, daí a pessoa fala assim, eu posso substituir açúcar, o açúcar refinado, porque, na verdade, a maioria das receitas que a gente faz de confeitaria é açúcar refinado, né? Aí tem gente que quer substituir, quer deixar mais light a receita e substituir por açúcar demerara. O que é açúcar demerara? É um açúcar que ele é menos processado, então ele é um açúcar mais natural, assim como se fosse também açúcar cristal e o mascavo. Então a gente já entra mais em detalhes de cada um. Aí a pessoa quer fazer um demerara, muda um pouco a estrutura da tua receita, sabe? Não vou falar que ela vai ficar a mesma coisa, ela pode ficar um pouquinho mais escura. Então você vai demorar muito mais tempo para bater a sua massa. Tanto que se você fizer açúcar com açúcar cristal, por exemplo, a massa manteigada, na hora de você fazer aquele processo de bater com a manteiga, até dissolver aqueles gruminhos do açúcar, que ele tem bem mais gruminhos e é mais granuladinho, né? Vai levar o dobro do tempo para você bater. Mas ainda dá para fazer. Agora, se você quiser optar pelo açúcar demerara, que ele é um açúcar mais natural, ele vai ficar um bolo totalmente diferente. Ele vai ficar um bolo com outro gosto, com outra cor, outro aspecto. Fica super bom também. Se essa for a sua pegada, tipo, um pouco mais natural, assim, é uma boa opção. Mas é outra coisa, assim, não dá para falar que vai ficar o mesmo bolo, tá? Aí agora a gente entra na parte da gordura do nosso bolo, né? Tipo, o que eu vou usar de gordura no bolo? Se eu vou usar manteiga ou óleo. Qual que é melhor? Tipo, gente, não tem uma melhor, sabe? Manteiga, ela tem o seu benefício de deixar a sua massa muito mais gostosa. Tipo, a massa manteigada, ela tem um sabor único, assim, ela desmancha na boca. Tipo, ela por si só, você pode comer ela pura, assim, que ela fica muito boa. A massa com óleo, ela já não é tão saborosa, assim, ela é um pouco mais versátil, mas ela não é tão saborosa. Então, quando você for fazer uma massa com óleo, eu recomendo você aromatizar a sua massa. Por exemplo, com baunilha, com raspas de limão, com canela, alguma coisa assim para dar um gostinho a mais. Porque ela não tem aquele gostinho, digamos, da manteiga, assim, então ela vai ficar uma massa um pouco mais neutra. Que mais? Vamos ver. Esqueci o que eu ia falar, gente. Nossa, tinha um negócio agora na ponta da língua para falar da massa de óleo. Enfim, vamos falar da massa manteigada. Quando você tem a massa manteigada, só ela dá vontade de comer ela pura. E ainda mais quando você coloca uma caldinha assim, tipo, você vai molhar o seu bolo, né? Eu gosto de molhar os meus bolos com leite condensado, alguns com leite condensado e alguns com leite. Então, ela já dá um gostinho a mais para a massa. Agora, a massa de óleo, você já não molha, porque ela é uma massa um pouco mais úmida. Na verdade, ela é bem mais úmida do que a massa manteigada e ela dura muito mais tempo se você conservar ela bem. Então, por exemplo, o meu bolo Red Velvet é o único bolo que vai óleo na massa e a gente não molha, porque já é uma massa propriamente muito úmida, porque vai aquele buttermilk, que é como se fosse tipo um iogurte natural, assim, que é um pouco mais ácido, então já dá um gostinho a mais para a massa. Então, as duas são muito boas, assim. Aí tem um método que é o pão de ló, que não vai nenhuma gordura, né? Tem gente que não gosta de fazer o pão de ló porque acha meio sem graça.
Mas eu acho que depende muito. Por exemplo, assim, eu quando fui fazer o meu bolo de morango no meu cardápio, eu testei com massa manteigada. Assim, ficou gostoso. Mas eu achei que faltava alguma coisa a mais, assim, faltava tipo aquele gosto de bolo de morango fofinho, assim, sabe? Aí eu pensei assim, acho que eu vou fazer uma massa de pão de ló. Só que o que eu fiz? Eu umedeço ela com leite condensado, então dá todo um gosto a mais. Eu acho que essa questão de você achar que a massa não é tão boa assim, eu acho que é a questão de você não souber adaptar ela e dar sabor a mais para ela, tá? Então todos têm os seus benefícios, assim, basta você saber combinar aonde que você vai usar cada uma, com qual recheio você vai usar cada uma. Por exemplo, assim, na massa manteigada, a gente usa recheio um pouco mais pesado para ela. Então, por exemplo, assim, o recheio de brigadeiro, porque é uma massa que ela aguenta muito mais estrutura. Por exemplo, quem faz bolo de andar usa só massa manteigada, porque é uma massa que aguenta bem mais peso, assim, sabe? Ela é bem mais densa. Tanto que quando você põe ela na geladeira, ela fica um pouco mais durinha, ela fica um pouco mais firme. É igual você pôr a manteiga na geladeira. Quando você pôr, ela vai endurecer. Se você tirar e deixar na temperatura ambiente, ela já vai ficar um pouco como que fala? Tipo, mais temperatura ambiente, entendeu? Assim, mas todas são boas. Aí tem a chiffon também, que é uma variação do método espumoso, né? Que é parecido com o pão de ló, que também é uma boa opção. Aí a gente vai falar agora da farinha. A farinha é. Gente, a farinha é tudo no bolo, né? Porque, tipo, se você for fazer um bolo sem farinha, não é um bolo. Tipo, a estruturação do glúten. Você vai. Outra coisa também é na hora que você for bater o seu bolo com a farinha, não bater demais, porque realmente fica aquele aspecto de bolo solado, assim, sabe? Aquele bolo denso, assim, é porque você bateu demais a farinha, porque você desenvolve o glúten nela, então não vai ficar um bolo legal. Então, assim, quando você pensa assim, eu quero fazer um bolo mais fit, então eu quero tirar um pouco dessa farinha com glúten e botar, tipo, uma farinha de amêndoa, uma farinha mais natural. Vai ficar legal? É teste, assim, tipo, você tem que testar. Eu recomendaria você pegar uma receita mais específica, tipo, uma receita mais específica, natural disso, e fazer do que você tentar substituir uma receita que já é feita para fazer com farinha de glúten, uma farinha tipo 1, que é a que a gente usa branca mesmo, porque corre risco de não dar certo, entendeu? Mas vale o teste para você testar tudo também, dar um sabor a mais também essas outras farinhas, mas e também tem aquela coisa assim, que a farinha por exemplo, assim, você vai fazer um brownie com a farinha. Então, o brownie, ele vai muito pouco farinha porque vai deixar o bolo fofinho. Então, quando você vai fazer um bolo que precisa de uma estrutura muito boa, vai uma quantidade maior de farinha. Então, a farinha é essencial no processo do bolo. Aí tem os ovos também, que os ovos é a liga do bolo. Tipo, sem ovo também você não consegue fazer o bolo. Ele que vai ligar todos os ingredientes do bolo, assim, é tipo um bolo sem ovo também não é bolo, entendeu? E aquele questão também de bolo criar barriga, sabe? Que tem gente que pergunta, por que meu bolo criou barriga, fez aquilo? É porque bateu o glúten demais, sabe? Bateu muita massa e não foi legal. Aí cria aquela barriguinha. A hora que você for, outra dica para vocês, gente, hoje aqui é uma live de dica, tá? Tipo, todos os pulos do gato aí que você for pegar. Inclusive, mandem as perguntas aí que eu já vou responder todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando aí, gente, por favor, que eu já respondo. Olha, vi que tem um monte de gente assinando aí também. Ó, Thales! Tô vendo meio assim, mas tô vendo. Ai, muito legal vocês aqui. Obrigada, gente. Então, algumas dúvidas? Então, acho que é isso, gente. Peraí, só um pouquinho. Muito Cleverton. Que legal.
Então, tem alguma dúvida aí no Facebook? Não? Não, vocês não dão quietinhos. Aqui, ó. Então, deixa eu só ver se nesse não tópico aqui, gente. Então é isso, né? Tipo. Então eu acho que, assim, eu já errei muito quando fui fazer bolo, assim. Já fiz muita coisa errada. E hoje, assim, eu acho que o que eu sei, eu quero passar para vocês. Como que temperatura dá? Qual temperatura usar para assar o bolo? Então, 180 graus. 180 graus é a temperatura correta, assim. Vai muito de forno para forno, sabe? Mas a temperatura mais recomendada é de 180 graus. E tempo de forno é assim, gente. Tipo, não dá para te falar quanto tempo que o bolo vai ficar pronto, porque assim, cada forno é um forno, que nem eu disse antes. Você nunca pode abrir o forno antes de você sentir o cheiro de bolo pela casa inteira. Então, tipo assim, só abre depois que você sentir o bolo, porque senão ele vai murchar, não vai crescer legal. E assim, é super válido o teste do palitinho, para você saber se o bolo tá assado, aquele teste de vó, assim, sabe, que elas faziam para assar, para ver se o bolo tava bom. Super válido também. Tem mais perguntas aí? Eu não consigo ver. Geisa quer saber se ela pode substituir a manteiga por margarina numa receita de bolo. Assim, poder pode. Mas não vai dar aquele gosto da... Sabe aquele gostinho da massa manteigada, assim, que só a manteiga tem? Não vai ficar um gosto tão bom. Eu não recomendo, assim. Depois que você começa a usar só manteiga na sua cozinha, margarina é uma coisa que fica meio de longe, assim, tipo... Não. É outro gosto. É como se você pegar, tipo, duas massas totalmente diferentes. Mas dá para fazer. Assim, se você não tiver outra opção, dá para fazer. O Hélio está falando que o bolo dele nunca consegue desenformar, sempre fica quebradiço. Ah, desenformar. Boa pergunta. Ótima pergunta. Na hora de desenformar, você vai fazer o quê? Você vai passar eu uso um desenformante que vendem, para quem é daqui de Curitiba, vendem na casa do confeiteiro. É um desenformante que vem numa bisnaguinha, assim, pronto já. Eu acho que é uma mistura de óleo com trigo, é uma misturinha branca, assim, se você for lá na casa do confeiteiro e perguntar, eu quero um desenformante, eles vão te dar eles vão te mostrar no que fica. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar só no fundo do bolo, só nessa base aqui. Só nessa base, vai espalhar bem. Você pode passar isso, ou aquele Carlex, que é como se fosse um desenmoldante mesmo. E não passa na lateral do seu bolo. Isso eu tô falando para bolos com fundo removível, tá? Ou dá para ser desses redondinhos assim, mas sem ser fundo removível também. Aí, se não tiver o fundo removível, você usa papel manteiga, que super dá certo também. Mas você não passa na lateral do bolo, tá? Você não passa aqui, porque o que vai acontecer? A hora que o bolo ele tá crescendo, ele vai encontrar, por exemplo, assim, tá crescendo bonitinho, ali certinho. Aí ele vai encontrar uma espécie de gordura aqui do lado. O que vai acontecer? Ele vai encontrar gordura, ele vai fazer assim, ó. Vai meio que encolher um pouquinho e fazer assim. Então vai ficar tipo uma espécie de um cone. E não vai ficar aquele bolo bem retinho, estruturado, que a gente... Perfeito para fazer bolo alto, entendeu? Então ele vai ficar em formato de cone. Então, por isso, não pode untar as laterais do bolo. Só o fundo. Aí, na hora de você desenformar, o que você vai fazer? Você vai pegar... Peraí que eu vou pegar aqui minha espátula. Você vai pegar uma espátula ou uma faquinha, com a faquinha não o lado da serra, o outro lado. Aí você vai passar raspando a forma
e não o bolo. Raspando a forma, assim, em contato com a forma, e não, cuidado para não encostar no bolo, tá? Se a sua massa for, na verdade, assim, se a sua massa for amanteigada, logo que ela sair do forno, você já tira ela, porque vai ser bem mais fácil de desenformar do que se for desenformar ela fria. Agora, se a sua massa for uma massa pão de ló, que não vai gordura, é mais fácil esperar ela um pouquinho, amornar um pouquinho, para depois você desenformar, que é mais seguro. Aí, uma dica importante para quem faz bolo alto, assim, por exemplo, assim, não que esses que eu falei que você vai assar em forminha separada, que vai fazer uma camada de massa só. O que você vai fazer? Você vai terminar de assar o bolo, tirei o meu bolo do forno, aí eu vou esticar um papel alumínio aqui, e vou já virar a massa do meu bolo para cá. Ele vai sair automático, vai sair bem facinho. Aí tira essa camada. A camada que estava assada em cima, ela vai entrar em contato com o papel alumínio. E sabe aquela película que fica em cima do bolo, assim? Ela já vai grudar no papel alumínio, você não vai precisar cortar o topinho dela, entendeu? Na hora de você montar o bolo. Então, vai ser um processo a menos e vai ser perda de massa a menos. Porque você já vai ter colado aquela parte ali e é mais fácil de absorver a calda também. Tá? Então, porque ele vai estar sem aquele topinho, porque vai ter grudado no papel alumínio e a calda absorve bem mais fácil também. Deu para entender? Legal? A Sandra perguntou, para untar a forma antes de colocar o bolo, é melhor com margarina ou azeite? Então, se for esses bolos tipo massa com furo no meio, sabe? Esses bolos de vó, assim, é melhor com manteiga. Manteiga ou margarina, né? Se for no caso. Aí você pode até passar um trigo, que eu acho que é mais seguro ainda. E se for bolo de chocolate, você passa chocolate em pó, porque vai desenformar bem legal também. É isso. Muito bem. Gente, foi muito bom. Se vocês tiverem mais alguma coisa, manda aí, que eu tô adorando responder as perguntas. Inclusive, adorei fazer live. Adorei fazer live aqui com vocês, compartilhando isso tudo. E por isso, amanhã vai ter mais live. Amanhã vai ser live sobre recheio. Vai ser uma live sobre recheio. Eu vou falar sobre como montar recheio, como a gente combinar os recheios. E amanhã às 8 horas da noite, tá? Espero todo mundo lá. Vai ser uma live bem legal. Tô bem animada para fazer já. E é isso aí. Gostei da presença de todo mundo. Eu não consegui ver os comentários de todo mundo aqui, porque tá bem ruim para ler, assim, sabe? A Mari perguntou aqui, de onde surgiu a ideia da live? Então, surgiu a ideia, assim, de eu querer compartilhar mais conhecimento, assim, tipo, mais próximo de vocês, mais próximos. Eu acho, assim, que também o cliente, ele quer saber mais também como é que funciona o backstage aqui, né, e tal, do preparo. Eu acho que é bem importante esse processo, assim, e a gente compartilhar conhecimento nunca é demais, né? Então, tô bem feliz com esse processo aí. Isso aí! Muito boas dicas. Ai, obrigada! Obrigada. Adorei todo mundo aqui. Muito obrigada pelo presente de todo mundo. E, ó, gente, amanhã, às 20 horas, vai ter live sobre recheio. Então, hoje vocês aprenderam um pouco sobre as massas. Amanhã vai ter tudo, assim, também sobre dica, sobre fazer recheio, sobre todos os métodos de preparo, como combinar tudo. E espero vocês. Tá bom? Ai, obrigada. Um beijão aí para todo mundo. Tenham uma boa noite. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Tchau.